Gente, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque o Teu Santo Espírito tem nos chamado a irmos mais fundo no conhecer do amor de Cristo Jesus. Nos guia, Senhor, nos leva, nos direciona, para que a gente brilhe a luz da Tua glória onde o Senhor quiser nos enviar. Que a gente não se preocupe com desconfortos, mas que a gente possa cultivar um coração grato e pronto a Te adorar em toda e qualquer circunstância. Porque o segredo da espiritualidade é viver sustentado no Teu amor, através do poder do Senhor que atua em nós. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, gente. Hoje é um dia muito especial. A gente tem um momento agora onde nós somos edificados como igreja. Será um momento de ordenação de um candidato que foi eleito ao presbiterato, né? O senhor Gustavo Lino. Daqui a pouco eu vou chamar ele aqui à frente. Mas antes disso eu quero ler alguns trechos que se encontram em Atos capítulo 20. Eu vou ler alguns versículos específicos, versículo 17, 28 e 35, que diz o seguinte: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Texto que a gente acabou de ler aqui. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. O nosso Senhor Jesus Cristo deu à igreja presbíteros para governá-la em seu santo nome, de acordo com a palavra de Deus. Os presbíteros da igreja compõem o que nós chamamos de conselho. Os presbíteros regentes são os presbíteros eleitos e imediatos do povo para viver de acordo com as sagradas escrituras e velar sobre o rebanho de Deus que foi confiado ao seu cuidado. A fim do quê? De que não haja nenhum tipo de corrupção de doutrina ou de corrupção de costumes. Então hoje, o que compete aos presbíteros, de maneira clara, para que você, talvez que não conheça, possa entender hoje? Compete aos presbíteros tomar parte do governo da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil não é uma igreja episcopal. Então talvez você que nos visita, ou que já está caminhando com a gente, já deve ter percebido. Diferentemente de outros governos episcopais, eu não sou um bispo que manda na igreja. A igreja não é do pastor Laci. O pastor Laci não tem nenhuma decisão final aqui. A igreja presbiteriana, ela tem um governo chamado governo presbiteriano, ou seja, um corpo de conselho, que são os presbíteros, onde nós nos reunimos e nós, debaixo de oração, nós ouvimos a direção do Eterno que tem para a vida da igreja. Então, os presbíteros, uma das funções deles é tomar parte nesse governo da igreja, tomar parte na disciplina da igreja, para que ela esteja sempre fiel à doutrina da palavra de Deus, tomar parte na superintendência das igrejas locais, das plantações de igrejas, tomar assento nos presbitérios, seja o presbitério que a gente participa aqui, Metropolitano de Campinas, Sínodo de Campinas e até mesmo no Supremo Concílio, nos sínodos da igreja. Então, conforme a assembleia que aconteceu no dia 11 de dezembro do ano passado, e após reunião do conselho no dia seguinte, nesse momento nós iremos realizar a ordenação e investidura ao presbiterato do irmão Gustavo Bretternitz Lino, que foi eleito pela igreja no dia 11 de dezembro. Então eu quero chamar aqui à frente os demais membros do conselho da IPPAC, presbítero Onofre, presbítero Leonardo, para que venham aqui à frente, por favor. E o senhor Gustavo Lino, queira também, por favor, se apresentar aqui à frente da amada igreja. Pedir que o Guga fique aqui, os presbíteros também. Gustavo pode ficar aqui ao meio, de frente para a igreja. Eu quero, nesse momento, fazer algumas perguntas ao Gustavo Bretternitz Lino, perguntas que ele
já respondeu no passado, mas que agora você reafirma novamente diante de toda a igreja aqui presbiteriana do Parque. Gustavo, você crê que as escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra de fé e prática, sim? Gustavo, você recebe e adota a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado na Bíblia, sim? Gustavo, você sustenta e aprova o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, sim? Promete procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da Presbiteriana do Parque, vivendo os princípios e valores do reino? Gustavo, aceita o ofício do presbiterato na Presbiteriana do Parque e promete desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo, sim? Eu quero convidar agora todos os irmãos e irmãs aqui da Presbiteriana do Parque para que se coloquem em pé nesse momento. Porque agora eu vou fazer duas perguntas para vocês. Duas perguntas para a igreja. E vocês, membros da Igreja Presbiteriana do Parque, reconhecem o irmão Gustavo Lino como presbítero dessa igreja, sim? Promete lhe tributar toda a honra, animação e obediência no Senhor, aqui segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhe dá direito o seu ofício, sim? Amém. Nós vamos passar agora ao momento de consagração do candidato, para que ele nesse momento será ordenado e investido. Eu vou pedir que o Gustavo, por favor, se ajoelhe aqui. Os presbíteros me acompanhem na imposição de mãos. Existe um ato muito bonito nas Escrituras, que é que quando você deseja a bênção de Deus sobre a vida da pessoa, você estende a mão em direção a ela. Essa é uma maneira de a gente pedir a bênção de Deus. Eu convido toda a igreja agora a estender as mãos sobre a vida do nosso candidato. Nós vamos orar por ele. Ó Deus, Pai de amor, graças nós te damos, porque para a edificação da tua igreja, o Senhor permitiu que houvessem pessoas, ministros, dedicados ao governo da tua igreja. E obrigado, Deus, porque o Senhor derramou sobre a vida do Gustavo boa reputação para que ele pudesse assumir esse ofício. Santo Espírito de Deus, nós pedimos que o Senhor derrame toda a coragem e sabedoria sobre o teu servo Gustavo, para que ele possa exercer o seu ofício no governo da igreja, e assim a Igreja Presbiteriana do Parque continue proclamando as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em teu nome, nós consagramos e ordenamos o Gustavo para o exercício de presbítero regente da Igreja Presbiteriana do Parque. Em teu nome que nós oramos. Amém e amém. Amém. Gustavo, com alegria, nós recebemos você a tomar parte desse ministério aqui na Igreja Presbiteriana do Parque. Eu, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, declaro ordenado e investido ao cargo de presbítero o senhor Gustavo Breterniz Lino. A Igreja Presbiteriana do Parque, diante desse ato que está fundamentado na Sagrada Palavra de Deus e na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, dá a você toda a animação, toda a honra e obediência no nosso eterno Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço que a igreja permaneça em pé. Nós vamos louvar e adorar o nosso Deus com essa última canção.